Amém, né, irmãos? Amém pelo louvor, pela graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Então agradeça a Deus, dá glória ao Senhor, porque nós podemos louvar e você tem condições de poder cantar, louvar e ouvir a voz do Senhor. E hoje Deus está nos dando mais uma oportunidade para você mudar de vida, para você mudar a sua razão, para você ter a verdadeira esperança e segurança nessa vida. Então Deus, através da sua palavra, vai te mostrar mais uma vez a palavra do Senhor, de que Ele é o Senhor, Jesus é o pastor. E nessa noite nós gostaríamos de falar sobre a segurança de se ter Jesus como Salvador, como nosso pastor. A segurança de se ter Jesus como Salvador, como nosso pastor. E o texto que eu gostaria de usar, os irmãos já conhecem, nós já falamos também sobre ele, mas nós vamos dar essa continuidade de falar de João capítulo 10. O apóstolo João vai falar para nós sobre esse pastor. João capítulo 10. João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Aqui vai falar sobre Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra ministrada nos nossos corações. Que sejamos um canal de bênção para a vida daqueles que nos ouvem. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu creio que todos nós zela por segurança e procura ter segurança. Seja segurança dentro de casa,
seja segurança no trabalho, seja segurança na escola, mesmo fechada ainda. Mas nós procuramos segurança. Nós almejamos estar em segurança para nossas famílias. Nós desejamos ser seguros por algo. Mas muitas vezes essa segurança, ela nos segura a nossa vida, o nosso corpo, os nossos bens. Ela é importante. Mas eu quero dizer nessa noite e fazer uma pergunta para você. Você já pensou em segurança espiritual? Você já pensou na sua segurança da sua alma? Aonde você estará quando partir deste mundo? A quem você segue? Que portas você tem entrado? Que caminho você tem se conduzido? Quais são os amigos que você tem andado? Eles trazem segurança para você? Eles te garantem o caminho certo? A maneira que você está vivendo realmente agrada o pastor que você diz que é seu pastor? Eu quero dizer que Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Uma perspectiva de vida diferente daquelas que são oferecidas, como também ali no capítulo 9 de João você pode ver que Jesus, Ele também luta com os fariseus, os líderes religiosos que querem o afrontar. Mas Jesus, Ele mostra aqui nessa parábola, e o apóstolo João nos mostra, que Jesus, Ele é a primeira coisa, Ele é a porta. Eu quero mostrar para os irmãos, dentro desse texto, 3 pessoas com características diferentes. Há alguns personagens nesse texto, mas eu quero trazer em 3 pontos cada personagem. E dentro desses personagens, há também características. Desses 3 personagens é o pastor, a ovelha e o mercenário. Qual é a característica dessas pessoas? Ou desses elementos que nós vimos aqui, personagem que nós vimos nesse texto. O primeiro personagem que eu quero colocar é o pastor. Eu sei que eu quero falar sobre o supremo pastor, não do pastor homem. O pastor homem é importante porque ele é bíblico na vida das ovelhas. Temos falhas, temos muito que melhorar, temos muito que perdoar, que amar, que zelar, ter caráter, ter exemplo. Eu sei disso, mas eu quero dizer que há um supremo pastor acima de nós, que zela por você, que ama você e que quer você. Então, quais são as características dentro desse texto, desse pastor? A primeira característica nós podemos ver do versículo 7 e o versículo 9. Se claramente você pegar o versículo 1 também você vai ver sobre isso. Mas está dizendo a primeira característica de Jesus, o supremo pastor, que ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta da salvação. Se você for lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, você vai ver que Jesus também mostra que há 2 tipos de porta. A porta estreita e a porta larga. No Oriente Médio, o pastor conduzia para o aprisco, conduzia ali para o curral as ovelhas, e nesse curral havia somente uma porta estreita. O pastor ia à frente dessas ovelhas e ele conduzia para a segurança das ovelhas. Enquanto todas não entravam, ele não fechava a porta. Por isso a porta está aberta. Jesus é a porta. Eu sou a porta. E você é uma ovelha? Se você é uma ovelha, você pode vir, continuar nesse aprisco. Se você ainda não entendeu o que é uma ovelha, é necessário que você reconheça esse pastor.
que é Jesus o Salvador. Jesus, ele tem o direito exclusivo e de garantia de levar nós até Deus. Por isso ele é a entrada com segurança. Ele é a entrada que nos dá segurança. E também ele é o canal de entrada para o aprisco. Jesus, no Salmo 23, a palavra de Deus no Salmo 23, fala também do pastor, o Senhor. No Velho Testamento há vários versículos que falam que Deus é também pastor. Por isso ele nos fala ali no Salmo 23, versículo 2, ele me conduz, ou ele me faz descansar, ou ele me faz repousar em pastos verdejantes. É isso que o Supremo Pastor Jesus está oferecendo a você. Pastos verdejantes, pastos não contaminados. Ele te chama para o seu aprisco, a você fazer parte e ele cuidar de você. O pastor aqui da terra tem os seus primeiros socorros. Ele cuida da lã, ele tira os carrapichos, ele tira também, ele tem um óleo para passar ali bem no focinho da ovelha, porque o sol racha o focinho das ovelhas. E também no casco, é muito dolorido. E a ovelha, ela não tem percepção de perigo. A visão da ovelha, ela é muito curta. E por isso ela precisa de segurança. E quem é a segurança? É Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. É isso que Jesus está dizendo para você. Agora, essa característica que Jesus é a porta, ele garante o que? Salvação, descanso e segurança. Salvação, descanso e segurança. Por isso, meu querido, você não pode correr o risco de estar junto com outros tipos de bodes, de ovelhas que na verdade não fazem parte desse aprisco. É perigoso você estar longe de Deus, fora do aprisco, porque ali pode ter lobos, ladrões, salteadores, que querem destruir as nossas vidas, a sua vida. Por isso, qual porta que você tem entrado? Qual porta que você quer entrar? Você está na porta estreita? Então você deve continuar nela, porque o caminho apertado, seguir Jesus não é fácil. É um caminho de renúncia. O caminho largo é um caminho que vai te conduzir. Tem vários tipos de pastores, tem vários tipos de líderes, tem vários tipos de aprisco te oferecendo os manjares que na verdade são contaminados, não te garantem salvação, não te garantem segurança. Por isso Jesus é a porta das ovelhas que garante segurança. E uma das características também do pastor está no versículo 9, que diz: se alguém entrar por mim será salvo. Se alguém entrar por mim será salvo. Garante salvação de quê? Nas nossas almas. Até na vida cotidiana, social, Deus garante guarida, Deus garante segurança. Mas acima de tudo, que Jesus ele oferece como pastor da porta, a salvação das almas. É isso que ele garante. Meu querido, por isso, o que nutre a sua vida é Jesus Cristo. Se não for isso, não é nutrição espiritual. Em Atos 4,12 fala que nenhum outro nome há salvação. Não há outro nome, não há outra pessoa que possa garantir, te dar segurança e salvação. Maomé, que veio a esse mundo, não te garante salvação. Ele já morreu, Jesus morreu e ressuscitou. Allan Kardec não vai te garantir salvação. Ele morreu, mas Jesus morreu e ressuscitou. Pastor, padre, não, igreja, não vai garantir sua salvação, nem vai te dar segurança. A segurança está no Jesus da porta. E ele é o pastor das ovelhas.
Ele garante isso. Nenhum que veio a este mundo tem e pode te dar segurança no aprisco. São ladrões, são salteadores, são mercenários que nós vamos ver. Por isso, outra característica do pastor supremo, que é Jesus, está no versículo 11, no versículo 15, que diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele dá vida por você, ele deu a vida por você. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra que nós estamos falando de Jesus, o supremo pastor. É ele que morreu por você. Quem morreu nesse mundo, que veio antes de você nascer, séculos e séculos atrás? Nenhum. Por mais que o homem seja, a mulher seja bondosa, miraculosa, fez maravilhas, não, é Jesus. É Jesus o único que pode trazer essa alegria, essa vitória na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele morreu com a morte sacrificial. Ele morreu com a morte voluntária, vicária. Sabe o que é vicária? Substituto, substituição. Ele morreu por você, era você e eu que deveríamos estar, por causa dos nossos pecados, pagar o preço da ira de Deus, mas Jesus fez isso por nós. Então, uma das características desse pastor, o bom pastor, é dar vida pelas ovelhas. O versículo 11, o versículo 13, nós vimos também a característica que esse pastor tem a disposição de nos dar vida. Outra característica, voltando lá no versículo 3, é a identificação. A identificação do pastor para com a sua ovelha. O versículo 3 diz assim: e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Assim Jesus chamou o Israel para o aprisco, para entrar no seu aprisco, assim também Jesus nos chama para entrar no seu curral, no seu aprisco, fazer parte dele. Por isso, ele nos chama a fazer parte desse aprisco eterno. E ele sabe, interessante, que ele sabe o nome de cada um das suas ovelhas. Ele chama, uma das características também, que ele sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. Ele conhece também cada uma das suas ovelhas. Ninguém é esquecido por Deus. Ninguém é esquecido por Jesus. Amém, irmãos? Ninguém é esquecido. O Senhor sabe muito bem, você que é ovelha, Ele sabe muito bem o que você passa. Ele chama pelo seu nome. Olha, a ovelha não tem apelido para Deus, não tem apelido para Jesus. Ô malhada, ô isso, ô aqui, não. É você, ovelha fulano tal. É você que eu quero abençoar, é você que eu quero te ajudar a vencer os obstáculos, as lutas, tirar os seus carrapichos. Eu não vou aceitar o pecado. Eu quero trazer você para a santidade. Eu quero cuidar, tosquiar você. Eu quero te limpar, cuidar das suas feridas. Eu quero te amar. Eu quero te abraçar e levar para o pasto verdejantes. Porque o que está acontecendo nesse mundo, as lutas que você passa, elas também são dirigidas muitas vezes pelo inimigo que tenta te levar mais longe de mim. Então vem, ovelha, eu quero te abraçar. Eu quero cuidar de você, porque eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Oh, meu amado, Jesus te chama. Ele te convida. E Davi lá no Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra disso, Jesus também não deixa faltar nada no seu lar. Nessa crise que passamos, às vezes há uma luta, uma dificuldade até financeira, mas jamais Ele vai deixar faltar. Então Jesus, Ele não tem apelido, Ele não chama você pelo apelido. Então você tem uma identidade, você tem uma identificação e você passa a ter uma marca da promessa. Amém?
que é garantida por Jesus. Assim Deus, como Jesus, sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. É interessante que lá no Salmo 147, versículo 4, a Bíblia diz que Deus, ele conta o número das estrelas, ele sabe o número das estrelas, o nome, né, a quantidade que tem, e chama elas também pelo nome. Olha o poder de Deus. Ele cuida do universo, ele cuida da natureza, ou seja, ele cuida do mais grandioso aos nossos olhos, ele cuida também do mais pequeno, até de uma formiga. Ainda mais você, que é a ovelha do seu aprisco, ele cuida de você. Então a esperança, a segurança está em Jesus, não está nesse mundo, não está nos nossos bens, nem no nosso marido, nossa esposa, no pastor, no padre, ou qualquer outro, Santo Antônio, São Pedro. Não, isso não traz segurança. Quem traz segurança é o bom pastor, o supremo pastor. É só Ele pode te dar essa segurança, e ainda te chama pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele tem esse poder. Por isso, irmãos e amigos, a segurança de ter Jesus como Salvador, nosso pastor, nos identifica como seus. E com Ele nunca vai nos faltar o amor, a segurança, direção, confiança e cuidado. Pode ter certeza disso. Assim como Ele cuida do universo, Deus cuida de todas as coisas da natureza. Ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Imagina você. Não importa a sua classe social, a sua cor. Não importa vida fina, não. Deus não vê isso. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Então Ele te ama. Ele te ama. Ele não vai aceitar o pecado, mas Ele aceita o pecador. Quando o pecador reconhece que precisa ser uma ovelha e fazer parte, que Jesus é o pastor, que pode e garante a salvação e sustento para a eternidade. Amém. Segunda característica, e de um outro personagem que nós podemos ver aqui, é a ovelha. A ovelha, quais são as características das ovelhas ou da ovelha de Jesus? Está no versículo 4, que é a primeira característica que eu vejo. Elas seguem o seu pastor. A segunda característica também está no versículo 4. Elas conhecem a voz do seu pastor. A terceira característica que eu vejo está no versículo 5. Não segue o estranho. E a quarta característica está no versículo 14. Elas conhecem o seu pastor. Olha a importância da ovelha, que é de Jesus. Primeiro, ela segue o seu pastor. O pastor sempre vai na frente com o seu cajado, com a sua vara, e ele cuida, ele dá a direção e mostra o caminho certo. Ele não vai para o penhasco, ele sabe o perigo, ele sabe aonde a sua ovelha deve caminhar. Ele mostra a direção. Ele tem até seus subpastores, ajudantes, mas o que conduz com segurança é o Supremo Pastor. Então a Bíblia diz também que em Mateus 16, 24, que ela segue o seu pastor, é porque diz também que se você quer seguir a Jesus, nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, se você é ovelha, você já negou a você mesmo os seus desejos, aquilo que te levava para o outro lado. E Jesus te chama para o aprisco, você muda de direção e agora você faz parte desse aprisco, você toma a sua cruz e agora está seguindo a Jesus. E essa característica é de seguir o pastor, característica da ovelha. A outra característica que nós falamos, conhece a voz do seu pastor. Olha, você pode fazer, você pode ver até na internet, que a pessoa tenta chamar as ovelhas de um pasto, e na verdade as ovelhas não vêm, continuam ali alimentando. Aí o pastor vem e começa, e as ovelhas vêm. Você já deve ter visto esse vídeo e vários outros, olha só. Então as ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
eu quero dizer para você, se você não estiver ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus e dando atenção, alguma coisa está errada. Se você não muda de vida, não está mudando de vida, não está dando atenção de tudo que está acontecendo, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e você não está dando ouvido ou não conhece a voz do seu pastor, o seu pastor está te falando, Jesus está falando e você não está ouvindo, alguma coisa está errada. É preciso você dar ouvido. Então Jesus é o condutor, ele conhece. Então a ovelha, ela vai ouvir a voz do seu pastor. Eu faço outra pergunta: que vozes você tem ouvido por aí? Que vozes você tem ouvido por aí e que não consegue ouvir a voz do pastor, que é Jesus? Muitas vezes ouvimos outras vozes. Você prefere dar ouvido às outras vozes que estão por aí, de amigos, te levam para outros caminhos. Você prefere ouvir a voz de outros que não te ensinam o caminho de Deus, que muitas vezes pode te levar para as drogas, pode te levar a bebidas, a levar a prostituição, a fornicação e tudo mais que está acontecendo nesse mundo. Talvez você está nesse caminho, mas Jesus está te chamando para mudar de vida, para que você tenha vida e vida em abundância e a eternidade, salvar a sua alma. Então, elas conhecem a voz do seu pastor. Elas não seguem o estranho. Que tipo de pessoas você tem andado por aí, meu amado? Quem você tem seguido? Realmente é Jesus? São as amizades? Quem você tem seguido? Por isso a ovelha é um animal frágil. Ela enxerga pouco e pode perder facilmente. Ela pode se perder facilmente. Por isso que o pastor conduz, ele vai na frente mostrando, ele tem seu cajado, ele tem sua vara, quando ele precisar usar, ele vai usar. É porque ele ama a ovelha, ele te ama. Por isso o futuro de uma ovelha é estar com o bom pastor. Pois o bom pastor nos garante amor, segurança, alimento, acima de tudo, vida. Amém? Então essas são as características da ovelha. Há várias outras características, mas nós vamos ficar nessa. Terceira e última característica, ou o terceiro personagem que nós gostaríamos de trazer nessa noite, é o personagem que é o mercenário. O mercenário. O que é um mercenário? E quais são as suas características? O mercenário é aquele que age ou trabalha apenas por interesse. É aquele que trabalha apenas por interesse, por dinheiro ou vantagens financeiras ou materiais. E ele não ama a Deus. O mercenário não ama a Deus e nem ama as ovelhas. É aquele que trabalha por interesse. É aquele que quando vem o lobo, ele foge. Quando vem um urso, quando vem um leão, ele foge. O verdadeiro pastor faz como Davi, protege as suas ovelhas. E Jesus protege. Além de dar a sua vida, ele protege, ele dá segurança. E ele não é um mercenário. Jesus é o bom pastor. E ele não é mercenário. O mercenário é aquela pessoa que trabalha por interesse. E no versículo 12, fala uma das características desse mercenário. Ele não é uma ovelha de Jesus, não pertence também às ovelhas. O versículo 13 também fala que ele abandona as ovelhas e foge na hora do aperto. E também no versículo 13 diz que ele não tem cuidado com as ovelhas. Por isso que os ladrões e salteadores vão fazer a festa. Quando o mercenário, que não é pastor e tem outros interesses, as ovelhas são roubadas, não são tratadas, não são cuidadas. Por isso nós temos visto por aí muitos mercenários que estão mais interessados em outras coisas do que cuidar das ovelhas. Então eu quero dizer para você que Jesus, ele é o supremo pastor,
que Ele quer cuidar de você, enquanto os outros estão preocupados com outras coisas. Tem muitos pastores sérios, pastores que pagam o preço, que choram, que oram por você, ovelha. Pastores que muitas vezes se entristecem, porque quer bem as suas ovelhas. Às vezes você não vai entender, às vezes o pastor nem vai falar, às vezes vai só orar, esperar o Supremo Pastor agir. Então tenha paciência até com o seu pastor da sua igreja, mas acima de tudo, tenha fé no Supremo Pastor, que é o único que você precisa, acima de tudo, seguir de verdade. Por isso, o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro capítulo 2, ele fala um pouco sobre esses falsos profetas, mercenários, líderes religiosos. Em 2 Pedro 2,1 ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E esses falsos mestres, falsos religiosos, falsos líderes religiosos, estão ali por interesse. Toma muito cuidado aonde você está, quem você segue. Há muitos por aí que exibem como pastores e mestres, mas na verdade são mercenários. E o apóstolo Mateus também, lá em Mateus também nos diz em capítulo 7, versículo 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenha cautela, meu amado. Quem você está seguindo? Aonde você tem ido? E o pastor, que é o Supremo Pastor, te convida a fazer parte do seu aprisco. Sabe por quê? Porque nós já falamos, a segurança, aonde nós encontraremos só segurança, está e é no Pastor Supremo, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele cuida das ovelhas, Ele dá segurança para as ovelhas, Ele nos traz confiança e nos dá a direção correta. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, você que está assistindo essa live, que você entenda que é necessário entrar pelo aprisco. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então entra pela porta, que é Jesus. Ele é o bom pastor, Ele te ama, Ele cuida de você. Ele cuida de você, irmão Ezequiel, que está aí com problema na coluna. Ele cuida de você, irmã Caita, não me ouvindo, mas cuida de você que está acamado. Ele cuida de você que está passando por luta financeira, emocional, na família, no seu casamento. Ele cuida de você que está sem trabalho. Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe. Conheça esse pastor. Se você conhece, continua firme nesse caminho. Amém? Porque há segurança no Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Supremo Pastor, Deus está te dando mais uma oportunidade de você conhecê-lo, de você entregar o seu coração a Ele e fazer parte desse aprisco. E se você que já conhece faz parte desse aprisco, não vai para outro aprisco. Não dê voz, não dê ouvido à voz lá de fora. São perigosas. Se você ouvir outras vozes, por aí te chamam para outros caminhos, porque parece que é bom, mas no final é caminho de morte. Saia desse caminho enquanto é tempo. Jesus te chama de volta. Ele te ama e te convida. Vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus te ama. E se você deseja entregar o seu coração, a sua vida a Ele, ore comigo nessa noite. Ore, querido Deus, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos os corações que estão agora, Deus, abertos, dizendo: eu quero Jesus, o pastor, o Supremo Pastor, aquele que é a porta, aquele que garante segurança, aquele que me garante salvação. E eu quero Jesus. Jesus, entra no meu coração, perdoe os meus pecados, eu arrependo dos meus erros,
Eu quero ser tratado pelo Senhor. Eu quero seguir esse caminho, fazer parte desse aprisco que tem um pasto verdejante, um alimento saudável, nutritivo, verdadeiro. Oh Deus, me tira do mal, me ajuda a andar, me conduz a pastos verdejantes, repreenda todo o mal na minha vida. Nós abençoamos essas pessoas, irmãos que fizeram essa oração, e pedimos que o Senhor trate, cuide de cada um. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados irmãos e amigos.